Nós lemos o primeiro versículo, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Se você for, meus irmãos, estudar na Bíblia sobre o estado do coração, nesse versículo que nós lemos de João 14, fala do coração, o Senhor pedindo para nós não perturbar o nosso coração. Então vamos dizer que existe momento na nossa vida que o nosso coração fica perturbado. Por isso que ele pede: não perturbei o vosso coração. Mas existe também estado de coração alegre. O coração alegre, ele faz o rosto ficar formoso. Isso está em Provérbio. Coração alegre, ele faz o rosto ficar formoso, um rosto alegre. Mas a Bíblia também fala do coração desanimado. Lembra que quando Davi foi lutar contra o Golias, a palavra que ele disse para o rei: não desfaleça o coração desse povo, porque o teu servo vai pelejar contra esse circunciso. Então lá o coração do povo estava desfalecendo. E por que estavam desfalecendo? Porque eles estavam ouvindo por volta de 30 e poucos dias, porque o gigante ficou 40 dias, todo dia ele vinha ao arraial, aquele grande homem, e dizia assim: há porventura algum homem aí entre Israel que queira lutar contra mim? Então todo dia ele exclamava lá o poderoso gigante, e eles iam ficando com o coração desfalecendo, porque ninguém estava preparado para ir à luta, até a hora que chegou o nosso rei Davi, ungido, preparado pelo Senhor, para trazer uma palavra de vitória para o povo. Então o Senhor disse para ele: não desfaleça o coração desse povo. Deus usou Davi para falar para o rei. Mas precisamos, meus irmãos, saber como está o nosso coração. Se está perturbado, se está desanimado, se está desfalecendo, se está alegre. Então, o que é o coração, segundo a Bíblia? Na palavra de Deus diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, não é esse órgão que bombeia o sangue, é a nossa mentalidade, é o nosso sobreconsciente. É o nossos pensamentos, o que você pensa durante o dia, aquilo pode te levar a você ficar desfalecendo, não ter esperança, achar que não tem opção, achar que não vai ter saída para os teus problemas, e às vezes você está com o coração alegre. Então o que nós devemos fazer, meus irmãos? Se a gente está com o coração desfalecendo por alguma coisa, o que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir a Deus para Ele guardar o nosso coração. É o que nós lemos aqui em Provérbio: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede a saída da vida. O que ele estava dizendo, Salomão? Se você tiver a capacidade de não armazenar coisa ruim na tua mente, de ficar perturbado com aquilo, desanimado, se você tiver a capacidade de orar, de louvar, de ler a Bíblia, de ouvir hinos, eu vou te ajudar a guardar o teu coração. Pelo contrário, ele vai ficar vulnerável, às setas malignas, meus irmãos. E a gente, às vezes, está, como diz o irmão, carregado de problemas, e a gente tem que lançar a nossa ansiedade para o Senhor Jesus. E o único que vai guardar, que vai ajudar nós a guardar o nosso coração, é o Espírito Santo, que é o nosso amigo. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos encorajar. Mas se depender da gente mesmo, irmão, se não se relacionar em oração, leitura da Bíblia, ouvir louvor, pensar naquilo que é puro, verdadeiro, a gente vai ser dominado pelos pensamentos errôneos, pelo pensamento que vai nos levar a gente ficar de cabeça baixa. Então eu gostaria de dar uma palavra aqui para os irmãos. Você é responsável de guardar o teu coração. É você, não é teu esposo, não é tua esposa.
Não é o teu filho, não é a tua filha. Não é o teu pai, não é a tua irmã. É responsabilidade pessoal. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede a saída da vida. Porque coisa que está aqui na nossa mente, às vezes o marido não sabe, às vezes a mulher não sabe. Não sabe porque não tem atributo de Deus para saber o que a gente pensa. E a gente está, irmão, numa situação muito difícil. Mas o caminho para nós receber a nossa bênção está aqui no livro de João, onde nós começamos. Se você está com o coração desfalecendo, coração perturbado, e você está com qualquer estágio no seu coração, a palavra de Deus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse crer também em mim não é no pastor Milton, não, tá? Não é no pastor Edivan, não é no seu eu, não é na sua sabedoria intelectual. Não, é crer em Jesus, crer em Deus, crer em Jesus. Então, quando você se sentir dessa maneira, meu irmão, minha irmã, creia em Deus. Creia que Deus fez os céus e a terra, que Deus tem poder de te abençoar. Mas não crê só em Deus, crê também em Jesus, porque foi Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer morte de cruz, para nos ajudar. Ele hoje é a nossa solução. Então crê em Deus, mas crê também no Filho de Deus, porque foi Ele que venceu a morte, foi Ele que ressuscitou, Ele que é o dono do ouro e da prata, Ele que é o médico por excelência, Ele que é o justo advogado. Então Jesus, Ele é tudo para a igreja. Por isso que nós devemos crer em Deus e crer em Jesus. E fazendo isso, nós seremos bem-sucedidos. Então, quando vier essa perseguição na tua alma, na tua mente, o que eu vou fazer? Vou crer no pastor Milton? Não. Vou crer em outros pastores? Não. Eu vou crer em Deus, eu vou crer em Jesus, eu vou crer na Bíblia, eu vou crer no Espírito Santo, que Ele é verdadeiro, eu vou me relacionar com Ele, eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a Deus, e você consegue vencer o gigante que te afronta, o gigante que muitas das vezes fica dias falando na nossa mente: tira a vida, toma remédio para morrer, olha, tu é a ovelha negra da família, olha, sai, deixa a tua casa aqui, vai-te embora, ninguém vai saber para onde tu vai, irmão, porque a ansiedade ela gera depressão, e a depressão leva a pessoa a enlouquecer, se não tiver a misericórdia de Deus. E a cura da ansiedade não está na medicina, não tem cura. Pode consultar um médico, ele vai simplesmente te orientar com algumas orientações, mas a Bíblia aqui, ó, em 1 Pedro, ela nos aconselha, para todos nós que sofrem da ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7, ele diz assim, ó: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em João 14, 1 diz: creia em Deus, crê em Jesus. Se você está com o coração perturbado, e aqui Ele pede para nós lançar a nossa ansiedade em Deus. Lança, irmão, porque Deus, Ele vai cuidar de você. O que é lançar ansiedade? É dizer para Deus: Deus, eu estou me sentindo assim, mas eu estou aqui me lançando aos teus pés. Eu vou orar meia hora, eu vou orar amanhã 1 hora, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais te adorar. Eu não aceito isso na minha vida. É o inimigo lutando para a gente desistir. Quando ele não consegue tirar a vida, mas ele quer destruir o casamento. Todo dia tem um gigante nos afrontando, aleluia, querendo fazer nós parar de congregar, querendo nos levar a fazer as coisas de Deus relaxadamente, querendo nos sufocar. É por isso que a igreja, nós, irmãos, temos que estar congregado, porque aqui ninguém conhece a vida de ninguém, e aqui quando o Espírito Santo vem, que nem usou a irmã Francisca uma palavra para nossas vidas. A irmã veio e cantou um hino que eu nunca tinha ouvido ela cantar esse hino, mas quando eu ouvi, eu disse: Senhor, então eu acredito que quando eu orei e pedi uma palavra para mim
brindar, o Senhor falava do coração. E o primeiro hino que a irmã cantou, falava do coração, que nós não podemos se desanimar, porque Jesus nos ama. Então, receba essa palavra, minha irmã, receba essa palavra, creia em Deus, creia em Jesus, irmã, guarda o teu coração, você é responsável da tua felicidade, da tua parte de espírito, e Jesus está aqui para te ajudar. Tenha a palavra de Deus, tenha oração, não espere muito do homem não, o homem não tem muita coisa para te oferecer não, mas Jesus tem, e Ele está dizendo, creia em mim, creia em Jesus, creia em mim, creia em Jesus, creia em Deus, creia em Jesus, é isso que vai te ajudar.